Quando nós... Deixa eu ver se eu tenho... Tem nenhuma pilha por aqui não, né? Quando nós calculamos a voltagem de alguém, nós sempre passamos a partir de um determinado padrão. Existe um padrão dentro da química que é relativo à hidrólise da água. A água, ela se hidrolisa em H+, com OH-. A corrente elétrica envolvida nessa reação, nesse conjunto de eletrodos, nós dizemos que é o potencial padrão que nós utilizamos, em termos de voltagem. Essa voltagem em torno, a gente chama de potencial zero do 0 volt, que é do hidrogênio. Em laboratório, nós percebemos que todos os metais, quando eles liberam elétrons, ou quando eles recebem elétrons, eles liberam uma voltagem muito específica, uma voltagem definida, que nem uma impressão digital. Por exemplo, o lítio metálico, quando ele se transforma em lítio+, ele libera esse único elétron, ele libera uma voltagem, um potencial que nós chamamos de mais 3,04 volts. Ele libera isso daí. Se você escrever a equação no sentido contrário, lítio+ recebe um elétron, se transformando em lítio metálico, o potencial dele vai ser de menos 3,04 volts. No primeiro caso, não por ser positivo, mas pelo fato da reação ser uma reação de oxidação, nós dizemos que o potencial de oxidação dele é de mais 3,04 volts e o potencial de redução dele é de menos 3,4 volts. Quando nós analisarmos as substâncias, que nós temos que calcular a voltagem dentro de uma pilha, o que interessará para nós vai ser o potencial de redução. O que interessará para nós será o potencial de redução. Deixe-me colocar outros exemplos, por favor. O cálcio se transforma em cálcio 2+, e libera 2 elétrons. Esse potencial vai ser igual a mais 2,87 volts. Outro cara importante, alumínio metálico, o potencial de redução, porque essa aqui é uma reação de redução, se transforma alumínio 3+, perde 3 elétrons. Quanto que vale esse potencial? Esse potencial vale mais 1,66 volts. Eu não estou pedindo, em hipótese alguma, para vocês decorarem esses números. Estou apenas dizendo que quando nós temos os vários potenciais dentro dos dados do problema, nós temos que sempre calcular em função do potencial de redução. Ou seja, deixa eu me colocar aqui. Por exemplo, esses potenciais aqui são potenciais de oxidação. Quando nós calculamos, o que interessa para a gente, isso é importante, vai ser o potencial de redução, ou seja, alumínio 3+, recebe 3 elétrons, se transforma em alumínio metálico. Quanto que vale o potencial? Vale menos 1,66 volts. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque quando nós formos calcular a força eletromotriz de uma pilha, nós temos apenas que calcular, somar os potenciais dessas substâncias, identificando quem é o ânodo e quem é o cátodo da pilha. Não se preocupe. Como é que nós vamos fazer isso? Observem agora. Quando eu falo calcular o potencial de uma pilha, significa calcular a voltagem que uma determinada pilha pode ter. Exemplo número 1. Vamos lá. É dada a seguinte pilha envolvida aqui. O potencial de redução do zinco para zinco, potencial de redução do zinco, que é o zinco 2+ para zinco, é igual a menos 0,76 volts. E o potencial de redução do cobre 2+ para cobre metálico, é igual a mais 0,34 volts. Dadas as condições de problema,
calcule a DDP, a diferença de potencial dessa pilha. Bom, primeiro vamos colocar os dados do problema. Ele me deu 2 potenciais de redução do zinco e do cobre. O zinco significa zinco 2+, recebe 2 elétrons, é claro, se transformando em zinco metálico. O potencial aqui é igual a quanto? É igual a menos 0,76 volts. O do cobre é o cobre 2+, ele recebe também 2 elétrons, claro, transformando-se em cobre metálico. O potencial aqui é de mais 0,34 volts. A pergunta do problema é a seguinte: para escrever a DDP dessa pilha, eu tenho que identificar, meninos, sempre 2 coisas: quem é o ânodo e quem é o cátodo. Quem é o ânodo e quem é o cátodo. Muito bem, quem é o ânodo? Quem é o ânodo dessa pilha? Quem é o cátodo dessa pilha? A primeira coisa que você deve fazer, anotem, por favor. Passo número 1. Primeiro passo. Você tem que identificar o cátodo dessa pilha. Quem é o cátodo da pilha? É o que tem potencial de redução maior. Simples, não é verdade? De novo, passo número 1. Você tem que identificar o cátodo da pilha. Quem é o cátodo da pilha? É o que tem potencial de redução maior. Quando eu falo maior, maior numa régua, tá? Por exemplo, aqui eu tenho 2 números, menos 0,76 e mais 0,34. Óbvio que o número mais 0,34 é maior que um número menos 0,36, tá bom? Respira aí. Passo número 2. Escrever a equação global da pilha. E, finalmente, passo número 3. Somar os potenciais. Bom, já ficou claro aqui que muito bem, nós temos 2 potenciais. Eu vou colocá-los aqui embaixo para ficar mais chique, tá bom? Bom, já falei, né? Passo número 1, identificar o cátodo da pilha. O cátodo da pilha vai ser o quê? Vai ser o cara que tem potencial maior. Passo número 2, escrever a equação global da pilha. E passo número 3, somar os potenciais. Bora lá. Quem é o cátodo? O cátodo dessa pilha, conforme eu já falei anteriormente, vai ser o que tem potencial maior. Quem tem o potencial maior nesse caso? O ânodo. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu só trocar essa frase aqui para ficar mais simples, tá bom? Já copiou, né, Marcelo? Não se preocupe, ainda continua sendo potencial maior, tá? Só quero colocar o tipo de reação para ficar mais claro, tá bom? Nós temos que identificar quem sofre redução. É porque na pilha, conforme eu já expliquei, desculpe, não tinha ficado claro na primeira vez que eu falei, numa pilha você sempre tem uma parte que sofre oxidação, que é o ânodo, e a parte que sofre redução, que é o cátodo. Então, identificar quem sofre redução é identificar, desculpa, não muda nada, o cátodo da pilha não muda nada do que eu falei. E quem é esse cara? É o que tem potencial maior. Era só um preciosismo meu, para ficar mais bonitinho, tá? Exatamente. Então, beleza. Quem tem um potencial maior aqui? O cobre. Então, ele é o quê? Ele é o nosso cátodo. Escrevendo aqui. Quem é o cátodo? É o cara que sofre redução. Cobre 2+, ele recebe 2 elétrons, se transforma em cobre metálico. Quanto que vale o potencial? Repete aqui. Mais 0,34 volts. Agora eu escrevo o ânodo. O que é o ânodo? Esse cátodo é o cara que sofre redução. O ânodo é o quê? É o cara que sofre oxidação. Mas, na equação que ele me deu, nas dicas que ele me deu aqui no problema,
Você observa que o zinco, ele me deu a equação de redução do zinco. O que significa isso? Que para escrever a equação do ânodo, eu tenho que escrever a equação no sentido contrário. Eu tenho que escrever a equação no sentido contrário. Então vai ficar como? Vai ficar Zn0 se transforma em zinco 2+, liberando 2 elétrons. Quanto que vale o potencial? Se eu invertir, vai ser quanto agora? Mais 0,76 volts. Entendido aqui? Uma palavra de cautela é, por favor, não caiam naquele negócio de falar o cátodo é positivo ou ânodo negativo ou vice-versa, porque isso simplesmente não funciona para todos os casos. Quando você tem dois elementos que estão sofrendo reação de redução, que são normalmente as dicas que ele dá para a gente, para identificar o cátodo da nossa pilha, nós temos que dizer que o cátodo é o que tem potencial de redução maior. Cátodo é o cara que sofre redução. Consequentemente, o outro é o cara que sofre oxidação. Então, vai mudar o sentido do potencial dele. Aqui não vai ser necessário balancear, porque o número de elétrons é o mesmo. Beleza, bacana. Vai ficar como esse daqui? Terminando de escrever, vai ficar cobre 2+, se transforma em zinco, reage com zinco metálico, produzindo cobre metálico e Zn2+. Quanto que é o potencial da pilha? Era o terceiro passo. Obedecendo essas regras que eu expliquei, que eu ensinei anteriormente para vocês, o potencial da pilha nada mais é do que a soma dos potenciais. Ou seja, 34 centavos mais 76 centavos. Vai dar quanto? Vai dar R$1,10. 1,10 volts. Então, essa pilha feita de cobre com zinco tem um potencial de 1,10 volts. Chique, não é verdade? Anotem, por favor. Tem alguma pergunta? Ana Paula? Você, Ana Paula, que está vendo minha aula no YouTube, tem alguma pergunta? Eu fiz isso em alguns vídeos, teve um aluno que escreveu assim, professor, como é que eu sabia que eu... Muito bem, bora fazer mais uma para ver se a gente entendeu o detalhe? Não é complicado não, pessoal. Não é complicado não. Bora lá. Exemplo 2. É dado o seguinte potencial de redução aqui. Potencial de redução do alumínio. Alumínio 3+ para alumínio metálico. É igual a... mais 1,66 volts. Desculpa, é menos. Potencial de redução do ferro. Ferro 2+ para ferro metálico. Menos 0,44 volts. A pergunta do problema é bem simples. Escreva a equação global e a FEM da pilha. A FEM é a força eletromotriz, né? Ou a voltagem da pilha. Tá bom, vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que decidir é quem é o cátodo da minha pilha. O cátodo da minha pilha é o cara que sofre redução. O cátodo dela, examinando os potenciais de redução da pilha, eu tenho que decidir quem é o maior. O vencedor aqui é o ferro. O número menos 0,44 volts é maior que o número menos 0,66. Beleza. Então, quem é o cátodo da nossa pilha? É o ferro. Então, vai ficar como? Não esqueça que cátodo é o cara que sofre redução. Cátodo é o cara que sofre redução. Então, tem o ferro 2+, ele recebe 2 elétrons, claro, produzindo ferro metálico. Quanto que é o potencial nesse caso? Vai ser igual a menos 0,44 volts. Quem é o ânodo? O ânodo, se o cátodo é o cara que sofre redução, o ânodo, por sua vez, vai ser o cara que sofre oxidação. Então, vai ficar como? Eu tenho alumínio metálico
ele se transforma em alumínio 3+, liberando 3 elétrons. Quanto que é o potencial dele? O potencial de redução dele, ele falou que é igual a 1,66 volts. Consequentemente, o potencial de oxidação vai ser igual a quanto? Vai ser igual a mais 1,66 volts. Vamos escrever a equação global dessa pilha. Não dá para escrever direto, porque aqui são 2 elétrons e aqui são 3 elétrons. Eu vou multiplicar isso daqui em cima por 3 e embaixo eu vou multiplicar por 2. Vamos reescrever? Vai ficar como isso daqui? Vai ficar 3 Fe2+, com 6 elétrons, produzindo 3 Fe0. E quanto que vale o potencial? Vale menos 0,44 volts, não muda nada, tá bom? O potencial das pilhas, tanto potencial de oxidação quanto potencial de redução, depende apenas da natureza das substâncias formadas e não da quantidade delas. Significa que uma pilha feita de 1 grama de alumínio com, no caso aqui, 1 grama de alumínio com ferro, vai produzir a mesma voltagem que 1 tonelada de alumínio com ferro. A diferença é que o massa maior vai durar mais tempo. Então, isso em parte explica por que as voltagens das pilhas são constantes, mesmo diferenciando o tamanho delas. Bom, então embaixo é a mesma coisa, vai multiplicar por 2, vai ficar 2 alumínio 0, se transforma em 2 Al3+, e aqui com 6 elétrons. Quanto que é o potencial? O potencial vai ser igual a mais 1,66 volts, não precisa mudar nada. Cancela aqui, vai ficar como isso? Vai ficar 3 Fe2+, com 2 Al0, produzindo 3 Fe0 e 2 Al3+. Quanto vai ser o potencial dessa pilha? O potencial da pilha, nas condições que eu, professor Henrique, expliquei para vocês, nada mais é do que a soma dos potenciais dessa pilha, ou seja, menos 0,44 volts mais 1,106 volts, isso aqui vai dar mais 1,22 volts. Só para encerrar, um detalhe importante. Todas essas reações que eu fiz, seguindo as regras, seguindo toda essa estrutura que eu ensinei, identificar quem é o cátodo. O cátodo é o cara que tem potencial de redução maior, e consequentemente o outro vai ser o ânodo, são para chamadas reações espontâneas de uma pilha. E é por isso que a resposta deu positiva. Só por curiosidade, se desse negativa, significa que Deus fez alguma coisa errada. Porque pilhas são reações espontâneas. Mais tarde, quando a gente for estudar soluções eletrolíticas, beleza, vai ser reações não espontâneas, mas isso é muito importante lembrar. Reações espontâneas são positivas, o potencial de uma pilha, tá ok? Dito isso, é isso. Legal, né? Fala. Você pode falar o microfone, por favor, tudinho. Ajuda muito a... É porque tu trocou a equação aqui, né, para o número ficar positivo. Só vai trocar quando o número negativo for maior em módulo? Tipo, porque é 0,76. Não, eu troquei porque o potencial da pilha lá precisava ser de oxidação. Essa reação que está escrita aí é uma reação de redução. Eu precisava, no meu problema, para aquela situação, para esse minuto, para essa lua, escrever essa equação com oxidação. Então, eu inverti. E por ter invertido, eu mudei o sinal potencial. Pessoal, desliguei. Pessoal, encerramos essa parte da aula. Muito obrigado. Eu vou só parar aqui a gravação, tá bom?